Olá, alunos! Então, agora nós teremos a segunda parte da nossa aula, que é a aula sobre termodinâmica de sistemas gasosos. Então, primeiramente, a definição de um gás ideal. O que é um gás ideal? O gás ideal, ele é um modelo teórico que é utilizado para prever o comportamento dos gases. Esse modelo, ele fala o quê? Que as partículas de gases, elas se movem de uma forma constante e desordenada e elas não interagem umas com as outras. Ou seja, nesse modelo de gás ideal, nós consideramos que não tem repulsão ou atração entre essas partículas de gases. Então, esse é um gás ideal. Aqui tem as variáveis de estado de um gás. Então, quais são as variáveis de estado de um gás? É a pressão, volume e temperatura. Sendo que a pressão, ela é uma grandeza que está relacionada à força que um corpo exerce sobre determinada área. Quais são as unidades de medidas mais comuns de pressão? ATM, miligrama de mercúrio e pascal. E aqui eu deixo a conversão de ATM para miligrama de mercúrio para vocês. 1 ATM é igual a 760 miligramas de mercúrio. Já o volume é a grandeza que está relacionada com o espaço ocupado pelo gás em determinadas condições de temperatura e pressão. Quais são as unidades mais utilizadas de volume? Litro e metro cúbico. E a temperatura, ela é uma grandeza que se encontra relacionada com a agitação das partículas gasosas em um sistema. O que isso quer dizer? As moléculas, as partículas de gás, elas não estão paradas, elas estão em constante movimento. E quanto maior a temperatura, aumenta o nível de agitação dessas moléculas. Essa situação é bem semelhante ao que acontece com nós. Quando nós estamos em dias de altas temperaturas, dias mais quentes, nós ficamos mais agitados. Nós tendemos a ficar mais espaçados uns dos outros devido ao calor. É a mesma coisa com as moléculas. Quanto maior a temperatura, aumenta o nível de agitação dessas moléculas e aumenta o espaçamento das moléculas umas das outras. As unidades de temperatura que nós mais utilizamos são o grau Celsius e o Kelvin. Só que é muito importante enfatizar para vocês que sempre quando nós trabalhamos com gases, para fazer cálculos envolvendo gases, nós sempre utilizamos a temperatura em Kelvin. Como que eu converto, então, a temperatura de grau Celsius para Kelvin? A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, se eu quiser converter uma temperatura de Celsius para Kelvin, eu somo a temperatura em graus Celsius a 273. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício onde vocês vão ver essa transformação. Aqui tem a equação de estado dos gases. Sempre quando trabalhamos com gases, essa equação ela está de alguma forma envolvida. Qual que é essa equação geral dos gases? P vezes V é igual a N vezes R vezes T, sendo que P é a pressão, V é o volume, N é o número de mol de gases envolvidos, R é a constante universal dos gases, sendo que essa R é como o próprio nome diz, ela é uma constante. Então, geralmente, o exercício ele irá fornecer esse valor de R. O valor mais utilizado de R é de 0,082 litros ATM Kelvin mol, devido às unidades serem as mais utilizadas nos cálculos. E T é a temperatura. Aqui, ó, importante, tá? Novamente, sempre quando calculamos, fazemos cálculos com gases, a temperatura utilizada é sempre em Kelvin, ok? Aqui é um exemplo de aplicação da fórmula. Então, aqui eu tenho um exemplo. Uma quantidade de matéria igual a 5 mol de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em ATM exercida por essa quantidade de gás é, e aqui lhe deu o valor do R. Lembra que eu falei? O exercício sempre irá fornecer o valor da constante.
E aqui, qual alternativa é a correta? Vamos resolver juntos. Então, primeiramente, ele quer saber qual é a pressão exercida por esse gás. Então, qual fórmula eu vou utilizar? Eu estou falando de gases, então eu vou utilizar a fórmula geral dos gases. PV igual a nRT. Segundo passo, quais são os valores que o exercício já me forneceu? Ele me forneceu o volume, que ele falou que o volume é de 16,4 litros. Ele me forneceu o número de mols, porque ele falou quantidade de matéria igual a 5 mol. Lembrando que quantidade de matéria é mol. Ele já me forneceu o R, que é a constante dos gases, 0,082. E ele falou que a temperatura é 27 graus. Cuidado aqui, porque ele me deu a temperatura em graus Celsius. E como eu disse, sempre quando fizemos cálculos envolvendo os gases, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, como que eu converto 27 mais 273? Então, 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. Qual o valor eu utilizarei na conta? 27 graus Celsius ou 300 Kelvin? Acertou quem disse que eu utilizarei o 300 Kelvin. Porque lembra que eu disse? Utilizamos sempre a temperatura em Kelvin. E ele quer saber a pressão. Aí, qual é o terceiro passo? Eu substituo os valores na equação. Então, eu tenho aqui a equação PV igual a nRT. P, a pressão é o que eu quero, né? Ele perguntou qual é a pressão exercida pelo gás. V, que é o volume, é 16,4 litros, igual a N, que é o número de mol, que é 5, R, 0,082, que ele me forneceu, e a temperatura é 300 Kelvin. Faço as contas, P vezes 16,4 igual a 123, P será igual a 123 dividido por 16,4, P será igual a 7,5 atm. Pro, como que eu sei a unidade da pressão? Olha aqui a unidade que está aqui na constante, tudo bem? Aqui na constante, ele fala que a minha pressão é atm, então a unidade é atm. Qual que é a resposta do exercício? Alternativa D, 7,5. Dica, refaçam esse exemplo, se tiver dúvida, anote e tire a dúvida comigo lá no nosso canal no Teams. Então, agora nós vamos ver as transformações gasosas. Quais são as transformações que podem acontecer com o gás? Nós temos 3 transformações. A primeira delas é a transformação isotérmica ou lei de Boyle. Como o próprio nome diz, iso é igual, térmica a temperatura. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação gasosa que acontece sob temperatura constante. Então, a temperatura é constante. Então, é um tipo de transformação gasosa que ocorre quando um gás é comprimido ou dilatado sob uma temperatura constante. Qual é a relação que eu tenho de uma transformação isotérmica? PV, P1, V1 igual a P2 vezes V2. Ou seja, P vezes V é uma relação constante. Tudo bem? Aqui, gente, eu tenho uma tabela com alguns valores para ficar melhor essa relação, para vocês entenderem as relações que tem uma transformação isotérmica. Então, em uma transformação isotérmica, a temperatura é constante e eu tenho a variação da pressão e do volume. O que vocês observam? Que a pressão e o volume, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, conforme eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então, vamos olhar aqui na primeira linha. Eu tenho que a pressão é 2 e o volume é 600. Se eu multiplico P vezes E, que é o que está aqui nessa relação, eu tenho 1.200. Agora, se eu olho lá na última linha, onde eu tenho que a pressão é 8 e o volume é 150, eu vejo que a relação, ou seja, P vezes V, 8 vezes 150, continua sendo 1.200. É isso que eu quero dizer quando eu falo que P vezes E é constante. E, novamente, o que vocês observam? Que conforme eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Isso em uma transformação isotérmica, quando a temperatura é constante. Pessoal, então aqui eu tenho uma transformação isotérmica. A representação de um gráfico de uma representação isotérmica.
O que é importante vocês saberem de transformações gasosas? Vocês têm que saber quais são os tipos de transformação, o que é cada uma delas e, principalmente, saber identificar essas transformações através de um gráfico. Então, por exemplo, o gráfico de uma transformação isotérmica, ele tem essa carinha aqui. Então, é um gráfico de volume por pressão, onde nós temos o que? O volume é inversamente proporcional à pressão. Então, olha aqui nos desenhos. Considere que eu tenho o mesmo número de mols de gás no primeiro e no segundo cilindro. O que acontece é que no primeiro cilindro, essas moléculas de gás elas estão ocupando um volume maior. Então, eu tenho uma pressão maior. E já aqui no segundo cilindro, elas estão ocupando um volume menor. Então, eu aumento a pressão. Então, a transformação isotérmica é uma transformação que acontece sob temperatura constante. E nesse tipo de transformação, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume ou vice-versa. Quanto maior o volume, menor a pressão. Já uma transformação isobárica é uma transformação que acontece sob pressão constante. Essa transformação é quando um gás ele é aquecido ou resfriado sob uma pressão constante. Então, o que acontece é que o volume do gás ele vai variar de modo proporcional à temperatura do gás. A relação que eu tenho é essa seguinte relação. V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Ou seja, a relação entre volume e temperatura será constante. Observe aqui nesse desenho. Então, eu tenho dois estados, o primeiro e o segundo estado, onde vocês observam o quê? Ele fala que a pressão é constante, então vocês podem ver que o pezinho está representando a pressão, ela é a mesma. Então, o que vocês observam? Que aqui, na temperatura 2, eu tenho um volume um pouquinho maior do que lá no primeiro estado. É o que nós podemos ver aqui nessa tabela. Então, vamos visualizar. O que vocês observam aqui nessa tabela? Que quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Lembra que eu falei? Quanto maior a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, elas ficam mais espaçadas umas das outras e assim aumenta o volume ocupado por essas moléculas. Então, vamos olhar aqui na primeira linha. Eu tenho que a temperatura é 100 e o volume é 200. Então, se eu fizer aquela relação aqui de cima, volume por temperatura, ou seja, 200 dividido por 100, eu chegarei na razão de 2. Se eu olhar aqui na última linha, eu tenho que a temperatura é 400 e o volume é 800. Se eu fizer volume dividido por temperatura, ou seja, 800 por 400, eu chego em 2. Então, vocês observam o quê? Que a relação volume e temperatura, ela é sempre constante. Aqui, então, nós temos o quê? Que uma transformação isobárica é uma transformação que acontece sob pressão constante. E aqui eu coloco o perfil de um gráfico de uma transformação isobárica. Então, o gráfico onde eu tenho volume por temperatura, e vocês observam o quê? Que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a minha temperatura, maior será o volume ocupado pelo gás. Lembram? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o nível de agitação das moléculas, elas ficam mais afastadas umas das outras e, consequentemente, eu aumento o volume. Então, aqui no desenho, eu tenho o mesmo número de partículas aqui no primeiro cilindro e no segundo cilindro. Então, o que vocês observam é que no segundo cilindro, onde eu estou com uma temperatura maior do que no primeiro, as moléculas estão ocupando um volume maior, porque elas estão mais espaçadas. Então, em uma transformação isobárica, ela acontece sob pressão constante e a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Já uma transformação isocórica ou isovolumétrica é uma transformação que acontece sob volume constante. Então, é um tipo de transformação gasosa que ocorre em um sistema quando o meu volume é constante, o que varia a pressão e a temperatura. Então, aqui eu tenho um esqueminha representando, né, o primeiro estado e o segundo estado. Então, o número de mols é constante, o volume é constante.
Então, o que acontece aqui? Olha aqui esse exemplo, onde nós temos valores para uma transformação isovolumétrica. Então, varia a temperatura e pressão. Qual é a relação dessa transformação isovolumétrica? P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Ou seja, a relação de pressão dividido por temperatura, ela é constante. Vamos ver isso aqui com valores. Então, eu tenho aqui que numa temperatura de 100 Kelvin, a pressão é de 3 atm. Então, se eu fizer pressão por temperatura, ou seja, 3 dividido por 100, eu tenho a relação de 0,03. Agora, se eu pegar aqui, quando a minha temperatura é 400 e a minha pressão é 12, eu tenho que a minha razão entre a pressão e temperatura também é de 0,03. Então, você pode ver, se você dividir todos esses valores aqui, fazendo pressão dividido por temperatura, você terá a mesma razão. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo que a razão de pressão e temperatura é constante. O que vocês observam aqui também? Que conforme aumenta a minha temperatura, a pressão, ela também aumenta. Então, aqui eu tenho o quê? Que uma transformação isovolumétrica é uma transformação que acontece sob volume constante. E aqui eu tenho o perfil de um gráfico de uma transformação isovolumétrica. Então, eu tenho a pressão pela temperatura, ou seja, volume constante, e a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Tudo bem? Aqui, pessoal, é só um quadro resumo, principalmente em relação às transformações gasosas. Então, a transformação isotérmica é quando a temperatura é constante e o volume e a pressão variam. A transformação isobárica é quando a pressão é constante e o volume e a temperatura variam. E a transformação isovolumétrica é quando o volume é constante e a pressão e a temperatura variam. Aqui, então, alguns exemplos de exercícios resolvidos para a gente exercitar o que nós vimos na aula. Então, uma bolha de ar se forma no fundo de um lago em que a pressão é de 2,2 atm. A essa pressão, a bolha tem volume de 3,6 cm3. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão atmosférica é de 0,9 atm, admitindo-se que a massa de gás contida no interior da bolha e a temperatura permanecem constantes? Então, vamos lá. O exercício me falou o quê? Que nessa transformação a temperatura é constante. Então, eu tenho uma transformação isotérmica. Qual é a relação que eu utilizo em uma transformação isotérmica? É essa relação aqui. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, quais são os valores que o exercício já me forneceu? Ele forneceu o meu P1, que é minha pressão inicial, que é de 2,2 atm. Ele falou que quando eu estou nessa pressão de 2,2 atm, a minha pressão é de 3,6 cm3. Falou que a minha pressão, quando essa bolha for uma pressão atmosférica, que é de 0,9 atm, qual será o meu volume? Então, aqui eu venho e substituo os valores na fórmula. 2,2 vezes 3,6 igual a 0,9 vezes V2. Então, eu tenho aqui 7,92 é igual a 0,9 vezes V2. V2 é igual a 7,92 dividido por 0,9. V2 é igual a 8,8 centímetros cúbicos. Então, aqui nós temos o exercício resolvido. Dica: tentem fazer o exercício sozinhos e, se tiver dúvida, tire as dúvidas comigo depois lá no Teams. Então, aqui, pessoal, nós temos mais um exemplo de um exercício para a gente fazer juntos. Então, ele fala assim: um balão selado, quando cheio de ar, tem volume de 50 metros cúbicos a 22 graus Celsius e a uma dada pressão. O balão é aquecido e, assumindo-se que a pressão é constante, a que temperatura estará o balão quando o seu volume for de 60 metros cúbicos? Então, primeiro, ele fala que a pressão é constante. Então, eu tenho uma transformação isobárica. Depois, então, eu anoto o que o exercício me forneceu. Ele forneceu que o volume inicial, ou seja, o volume 1, era de 50 metros cúbicos. Isso em uma temperatura de 22 graus Celsius. Lembre-se, sempre quando falamos de gases, nos cálculos, nós utilizamos a temperatura em
Kelvin. Então, nós temos que converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Como que eu faço isso? Eu somo o valor da temperatura em graus Celsius ao valor de 273. Então, 22 mais 273, chego em 295 Kelvin. Qual valor eu irei utilizar na conta? 22 graus Celsius ou 295 Kelvin? Eu vou utilizar o valor em Kelvin, que é 295, certo? Continuando anotando, ele fala que depois que o balão é aquecido, o volume será de 60 metros cúbicos. E ele quer saber qual será a temperatura. Então, qual é a relação que a gente utiliza de transformação isobárica? V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Então, faça a substituição dos valores, eu vou ter o quê? 50 dividido por 295 igual a 60 dividido por T2. Faço a multiplicação em cruz, tenho que 50 vezes T2 é igual a 60 vezes 295. 50 vezes T2 igual a 17.700. T2 igual a 17.700 dividido por 50. T2 igual a 354 Kelvin. E se eu quisesse a resposta em graus Celsius? Eu teria que converter de Kelvin para graus Celsius. Como que eu faço essa conversão? Eu subtraio 273 da temperatura em Kelvin. Então, a temperatura em graus Celsius ficaria 354 menos 273, ou seja, 81 graus Celsius. Pessoal, então dicas. Assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias. Façam e refaçam os exercícios que eu dei de exemplo durante a aula sozinhos. As dúvidas, anotem e tirem as dúvidas comigo na hora que eu estiver online no Teams. Qual hora eu estarei online no Teams? No horário que aconteceria a nossa aula presencial. E, principalmente, não esqueçam de realizar a tarefa que ficará postada na nossa equipe no Teams. Tudo bem? Dúvidas? Eu estarei à disposição no Teams e até a próxima aula.